E aí galera, beleza? Aqui é o Rafael da loja do som automotivo e hoje eu vou mostrar para vocês como instalar uma bateria auxiliar em seu carro. A instalação é muito simples, mas pode variar dependendo do sistema do carro e geralmente o pessoal tem muitas dúvidas, como por exemplo, qual a bitola do cabo que deve utilizar e também qual é o disjuntor ou fusível que deve também ser colocado na instalação. Para começar, vamos ter um exemplo aqui como se tivesse uma bateria do cofre e uma bateria auxiliar que irei colocar, por exemplo, no porta-malas. Eu vou ligar aqui o positivo da minha bateria do cofre com o cabo até o polo positivo da minha outra bateria auxiliar e aterrar esta bateria no chassi. Ou seja, eu estou unindo os dois polos positivos com o cabo de cobre e os dois polos negativos pelo próprio chassi ou lataria do carro e fazer a ligação em paralelo. Temos também uma segunda maneira de ligá-las, que é puxando o positivo de uma bateria até o outro positivo e também puxando o negativo de uma bateria até o outro negativo. Bom, e qual dos dois jeitos é melhor para realizar a ligação das baterias? Depende. Geralmente, o que influencia bastante é a distância entre as baterias. Como por exemplo, se eu tenho uma bateria no cofre e outra lá no porta-malas, para passar os dois fios, ou seja, o positivo e o negativo, eu vou gastar bastante para fazer a ligação da minha bateria auxiliar. Então, na maioria das vezes, compensa bem mais você passar um único cabo positivo e aterrar essa bateria auxiliar. Porém, quando as baterias estão mais próximas e você começa a trabalhar uma grande quantidade de energia para ser aterrada, a melhor opção é a fazer a ligação dos polos positivos e também dos polos negativos. Mas por quê? Porque às vezes você pode ter maior desempenho ou melhor custo-benefício. Como assim? Os polos da bateria podem estar tão próximos que não compensa levar aí os polos ao aterramento. Dependendo também da quantidade de baterias, você pode utilizar os dois jeitos de ligação. Mas o mais importante é entender que, na teoria, ao fazer esse tipo de ligação, eu vou ter a mesma voltagem das duas baterias, que é em torno de 12,6 volts, mas as amperagens das duas vão ser somadas. Se eu tenho uma de 60 e outra de 100 amperes, por exemplo, é como se fosse uma única bateria de 160 amperes. Por que somente na teoria? Porque para que você não tenha uma grande perda de energia na própria ligação das baterias, é necessário você utilizar a bitola do cabo recomendada para passar a quantidade de energia necessária entre as baterias. Para te ajudar, eu vou deixar um link na descrição do vídeo, basta acessar, você vai ter uma espécie de calculadora, basta você colocar a quantidade de amperes que você quer passar por esse cabo e a distância entre as baterias, que vai retornar o tamanho ideal da bitola do cabo que você deve utilizar. Uma informação importante é que, dependente da bitola que você for utilizar, sempre haverá alguma perda de energia. Então tente sempre utilizar a menor metragem de cabo possível, seja diminuindo a distância entre as baterias ou procurando o aterramento mais próximo da bateria auxiliar. Uma dica muito importante também é na hora de comprar o cabo que você for utilizar, é que existem muitas qualidades, muitos cabos diferentes. Então tome cuidado aí com cabos muito baratos, podem ser feitos de materiais menos condutores, digamos. E você vai ter mais perda ou ter que utilizar uma bitola mais grossa para ter o mesmo desempenho. Só depois de escolher este cabo, você tem que escolher a amperagem do disjuntor ou fusível que você vai utilizar no seu sistema. O disjuntor ou fusível, a função principal dele é proteger o cabo. Como por exemplo, você escolheu o tamanho do cabo e a bitola dele, ele vai passar, por exemplo, 60 amperes. Então, para protegê-lo, é necessário você escolher um disjuntor de 60 amperes. Se você escolher um disjuntor muito mais fraco, ele vai acabar desarmando toda hora. E se você escolher um muito forte, ele pode acabar não protegendo o seu cabo. Preste atenção também na hora de fazer a instalação desse disjuntor ou fusível. Deve estar sempre próximo à bateria do cofre ou próximo à última bateria que você vai ligar o amplificador. Assim como não há necessidade de colocar dois ou mais disjuntores e fusíveis, se você vai proteger um cabo, coloque um disjuntor ou fusível. Se você for fazer o aterramento de alguma bateria, escolha um bom local de aterramento que tenha uma grande quantidade de ferro ou alumínio, como por exemplo a junção aí dos cintos de segurança dos passageiros ou também do motorista. Liste também bastante o local do aterramento, retirando toda a tinta para que tenha melhor contato aí com a lata do veículo. Também fique atento ao tamanho da bitola do cabo que você está fazendo o aterramento. Agora que a gente viu a parte teórica, vamos para a parte prática. Depois de você comprar já a fiação que você vai instalar na bateria, procure um local para passar o fio do cofre do motor para o interior do veículo. Geralmente, alguns carros mais novos
você tem que retirar essa parte plástica superior para encontrar algum local para passar o cabo. Lembre-se de utilizar alguma ponta que vai servir como guia para você pegar o cabo de dentro do veículo e também de não passar o cabo em algum lugar cortante. Na outra parte do fio, corte um pedaço de até 20 cm e coloque o disjuntor ou fusível. No polo positivo da bateria já vai ter vários fios de alimentação do próprio veículo. Para que você não precise retirar essa peça correndo o risco de reiniciar a central do seu veículo, por exemplo, é recomendável que você coloque um terminal olhal no cabo da bateria auxiliar e conecte em algum parafuso deste plug que está no polo da bateria original. Para ter maior segurança na hora de você passar esse fio pelo carro, você pode isolar a ponta dele ou fazer essa parte de conexão da bateria do cofre por último. Depois de passar o cabo para o interior do carro, você vai ter que puxar o carpete ou retirar as partes plásticas que podem ser parafusadas ou encaixadas. Ao passar o cabo pelo veículo, para deixar sua instalação mais profissional, você pode utilizar algumas cintas plásticas para prender esse cabo. Após passar o cabo, procure um local para aterrar o fio negativo da bateria. No meu caso, eu escolhi a junção do cinto de segurança, onde eu não vou precisar fazer nenhum furo no carro e também vai ficar bem próximo à minha bateria. Conecte os plugs da bateria nos fios e depois conecte-os no polo positivo primeiro e depois no negativo. É isso aí, galera. Espero que com essas dicas você consiga instalar a sua bateria corretamente. Qualquer dúvida, comentem no vídeo. Não se esqueça de dar um joinha no vídeo e se inscreva aí no canal. Beleza? Valeu e até a próxima.